força do povo. Povo brasileiro. Com produção e locução de Valdir França, os canais Mídia Play e Câmera 2 apresentam A História de Leonel de Moura Brizola. Leonel de Moura Brizola nasceu na localidade de Cruzinha, no município de Carazinho, que fica na região norte do estado do Rio Grande do Sul, em 22 de janeiro de 1922. Seu pai foi assassinado muito cedo, quando se aliou a um líder político chamado Leonel Rocha, o qual inspirou o nome de seu filho, que combatia o então governo gaúcho. Assim, sua mãe Oniva teve de ficar responsável pelo sustento de 5 filhos ainda muito pequenos. A história de dificuldades e de trabalho marcou o futuro político de Leonel Brizola. Além disso, teve incentivo de sua mãe para estudar. Assim, aos 18 anos tinha se formado em técnico rural, passando em primeiro lugar no referido curso. Com todas as dificuldades, aos 27 anos conseguiu seu diploma de engenheiro civil. Brizola conheceu Neuza Goulart, irmã de João Goulart, nas reuniões do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Diferentemente dele, ela tinha uma origem rica e se casaram em março de 1950. Com ela, teve 3 filhos, Neuza Maria, José Vicente e João Otávio. Desde muito cedo, Brizola se empolgou com as questões políticas. Com apenas 25 anos, ele era eleito em Porto Alegre como deputado estadual. O próprio Getúlio Vargas ficou admirado com seu discurso, dizendo: "Esse guri vai longe." Brizola faleceu no Rio de Janeiro aos 21 de junho de 2004, aos 82 anos de idade, sendo sepultado em São Borja, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A trajetória política percorrida por Leonel Brizola foi longa, especialmente porque começou desde muito cedo. Suas origens de uma família trabalhadora foram uma das bases para que ele se lançasse na causa trabalhista. Aos 23 anos de idade, Brizola se filiava ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Logo, com 25 anos, em janeiro de 1947, era eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul. Na época, ele era um estudante de engenharia civil. Assim, os registros de sua atuação mostram que ele era empolgado e apaixonado pela atividade legislativa. Sobretudo, participava na maioria das sessões, sempre proferindo empolgados discursos. Ainda, apesar de ter iniciado com o movimento estudantil, passou também a se aproximar do líder sindicalista José Vecchio, que mais tarde acabaria atrapalhando sua eleição como prefeito. Em 1950, João Goulart, que era líder do PTB no Rio Grande do Sul, era reeleito deputado federal. Enquanto isso, Leonel Brizola era reeleito deputado estadual com 29 anos de idade. No mesmo ano, João Goulart se tornava oficialmente cunhado de Brizola, já que ele se casou com sua irmã, Neuza Goulart. Logo, em 1954, Brizola ocupou o cargo de deputado federal, com mais de 100 mil votos. Depois, em 1956, era eleito prefeito de Porto Alegre. Finalmente, 2 anos mais tarde, com 36 anos de idade, com mais de 670 mil votos, ele se tornava governador do Rio Grande do Sul. Em 1961, a presidência do país era ocupada por Jânio Quadros, que neste ano renunciou. No momento, ele alegou que existiam pressões de diversas ordens que impediam o seu governo. Entretanto, militares eram contrários a João Goulart, o vice-presidente, que estava em viagem e logo que voltasse devia ocupar a presidência. Como consequência, diante do iminente golpe, Brizola imediatamente anunciava que o Rio Grande do Sul não aceita o golpe e a ele não se submeterá. Assim, ele cumpriu um papel importante na campanha da legalidade, defendendo o cumprimento da Constituição na posse de João Goulart. No fim, o conflito foi resolvido a partir de negociações, em que o regime presidencialista foi mudado para parlamentarista e Tancredo Neves indicado para o cargo de primeiro-ministro.
Desse modo, João Goulart assumiu a presidência. Agora temos precisamente 11h08 pelo meu relógio. Peço a vossa atenção para as palavras e para a ação ou as comunicações que eu vou fazer a todos. Muita atenção. Atenção, povo de Porto Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil. Atenção para essas minhas palavras. Em primeiro lugar, nenhuma escola deve funcionar em Porto Alegre. Fechem todas as escolas. Se alguma escola estiver aberta, fechem e mandem as crianças para casa. Mandem para junto dos seus pais. Tudo em ordem. Tudo em calma. Tudo com serenidade e frieza. Mas mandem as suas crianças para casa. Desculpem, meus patrícios, que a minha voz se encontra um pouco embargada. Mas, quanto ao trabalho, é uma iniciativa que cada um deve tomar de acordo com o que julgar conveniente. Comércio, indústria, serviços. Quanto às repartições públicas estaduais, nada há de anormal. Os serviços públicos terão o seu início normal. E os funcionários que compareçam normalmente. Muito embora o Estado tolerará qualquer falta que se porventura verificar no dia de hoje. Hoje, nesta minha locução, eu tenho fatos os mais graves a revelar. O Palácio Piratini, meus patrícios, está aqui transformado numa cidadela que há de ser heróica da liberdade, dos direitos humanos, da civilização, da ordem jurídica. Uma cidadela contra a violência, contra o absolutismo, contra os atos inferiores dos prepotentes. O Palácio Piratini, além da minha família e de alguns servidores civis e militares do meu gabinete, e de alguns servidores civis e militares do meu gabinete. Um número bastante apreciável, mas apenas aqueles que nós julgamos indispensáveis ao funcionamento dos serviços da sede do governo. Mas todos aqui se encontram de espontânea vontade. Como disse, além dessas pessoas, dado que o grande número de amigos que aqui passaram o dia e a noite conosco retirou-se por nossa imposição, dado que necessitamos toda a liberdade de movimento internamente nessa casa para as operações necessárias. Aqui se encontram os contingentes que julgamos necessários de nossa gloriosa Brigada Militar, o Regimento Bento Gonçalves e outras forças da Brigada que aqui se encontram. Reunimos aqui o armamento que dispunhamos. Não é muito, mas também não é pouco, para aqui ficarmos preparados frente aos acontecimentos. Diria que os meus patrícios do Rio Grande e toda a população de Porto Alegre, todos os meus patrícios do Brasil, e todos os soldados da minha terra, desse Brasil imenso e querido, pudessem ver com seus olhos o espetáculo que se oferece nessa casa. Aqui nos encontramos tanto nessa cidadela. Falamos por essa estação de rádio que foi requisitada pelo governo do Estado para os serviços de comunicação, para
manter a população informada e, com isso, auxiliar a manutenção da ordem, com isso, auxiliar a paz. Falamos aqui do serviço de imprensa. Estamos aqui rodeados de jornalistas que teimam também em não se retirar de falar. E aqui querem ficar pedindo armas, pedindo os elementos necessários para que cada um tenha oportunidade de ser também um voluntário da defesa da legalidade constitucional da nossa parte. E aqui estamos com eles nessa sala da liberdade, da cultura e da civilização. Após a campanha da legalidade, Leonel Brizola se tornou uma figura cada vez mais conhecida nacionalmente. Enquanto isso, João Goulart acumulou dificuldades em seu governo. Aos poucos, seus opositores se articularam contra a presidência, culminando no golpe militar de 1964. Portanto, a primeira reação de Brizola foi de articular uma resistência ao golpe e impedir a instalação dos militares em Brasília. Contudo, João Goulart quis evitar o confronto e a força da mobilização já não era forte como na campanha da legalidade. Agora, Brizola e sua família corriam riscos, porque os militares já anunciavam prendê-lo. Assim, Brizola deixou sua família aos cuidados de amigos e teve de se mudar de casa muitas vezes até conseguir exílio no Uruguai. Mais tarde, sua família também rumou para onde ele estava. Por fim, o seu exílio acabou apenas em 1979, sob a lei de anistia, quando voltou ao Brasil. Desde que pôde voltar ao Brasil, Brizola desejava a reorganização do PTB, extinto na ditadura militar. Assim, ele escolheu a sua data de volta no dia 7 de setembro, carregando-o de simbolismo e reafirmando seu nacionalismo. Em 1980, houve uma briga pela sigla PTB no Supremo Tribunal Federal, e o episódio resultou na derrota do grupo de Brizola. Contudo, esse não era o fim de sua trajetória política. Uma semana após a derrota, foi anunciada uma nova sigla, PDT, Partido Democrático Trabalhista. Logo, com o processo de redemocratização, houve uma apreensão na eleição no governo estadual do Rio de Janeiro. Nesse contexto, a popularidade de Brizola estava em alta e sua campanha resultou no sucesso de sua eleição pelo PDT em 1982. Ainda em 1991, foi reeleito ao mesmo cargo. Em 1980, houve uma briga pela sigla PTB no Supremo Tribunal Federal, e o episódio resultou na derrota do grupo de Brizola. Contudo, esse não era o fim de sua trajetória política. Uma semana após a derrota, foi anunciada uma nova sigla, PDT, Partido Democrático Trabalhista. Logo, com o processo de redemocratização, houve uma apreensão na eleição no governo estadual do Rio de Janeiro. Nesse contexto, a popularidade de Brizola estava em alta e sua campanha resultou no sucesso de sua eleição pelo PDT em 1982. Ainda em 1991, foi reeleito ao mesmo cargo. Em 1989, Brizola era o candidato à presidência no país, saltando nas pesquisas eleitorais. Inicialmente, um segundo turno era previsto entre ele e o Lula. No entanto, logo Fernando Collor surgiu como um candidato à direita, que até então estava sem representação majoritária. Enquanto Collor viajava de jatinho em diversos lugares, falando no máximo 5 minutos para um público, Brizola parava, tirava fotos, discursando por mais de 1 hora. Além disso, por mais que Brizola mantivesse sua popularidade pela sua história, o cenário era outro. Havia ficado mais de uma década fora do Brasil e as redes de comunicação eram diferentes naquele momento. No fim, Brizola foi derrotado da campanha sem ir para o segundo turno e Collor eleito presidente. Mais tarde, na próxima eleição presidencial, a campanha brizolista também não foi bem sucedida, com a vitória de Fernando Henrique Cardoso. Ao longo da vida, Leonel Brizola conquistou diversas e importantes vitórias, mas a execução do direito de resposta no Jornal Nacional, em 15 de março de 1994, que foi conquistado na Justiça contra a Rede Globo, representa até hoje um marco épico do processo de defesa da honra de uma figura pública no jornalismo brasileiro. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola,
Só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é este o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço-o porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores ao poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. Nos últimos anos de sua vida, registra-se que Brizola acumulava decepções. Uma delas era com Lula, com quem nunca pôde articular. Além disso, criticava a política, que havia virado negócio e marketing. No início de 2004, ano de sua morte, poucas pessoas sabiam de seu estado de saúde debilitado. Assim, ele já se preparava para o que viria. Deste modo, em junho, acabou sofrendo uma infecção pulmonar e foi levado ao hospital no Rio de Janeiro, local onde ocorreu a sua morte. Brizola morreu de infarto aos 82 anos de idade. A morte de Brizola foi noticiada mundialmente e recebeu diversas homenagens. Contemporaneamente, é ainda conhecido como um político que foi independente, carismático e que defendera seus ideais até o final de sua vida. Sou um grande admirador de toda inteligência que, longe de mesquinho interesse e livre de dogmas partidários, lança-se gratuitamente na arena da sabedoria humana a serviço dos necessitados. Leonel de Moura Brizola. Com pesquisa, produção e locução de Valdir França, essa foi a história de Leonel de Moura Brizola, especial para os canais Mídia Play e Câmera 2, em apoio ao projeto Memórias do Rio Grande.